Olá pessoal, então nós vamos a mais uma aula de transformada Z e o tema de hoje são as propriedades da transformada Z. Ok? Então, vamos lá. Nós estamos partindo do pressuposto que uma dada sequência x de n tenha como par transformada z a função x maiúsculo de z, e nós vamos chamar a região de convergência dessa transformada da sequência x de R subscrito x. Bom, qual é o significado dessa notação R subscrito x? Eu vou colocar aqui. Então, essa região de convergência representa o conjunto de valores de z, da variável complexa z, tais que o módulo de z está entre um raio R subscrito L e um raio interior R subscrito R. Ok? Então vamos à nossa primeira propriedade, que é a propriedade da linearidade. Aliás, nós estamos trabalhando com essa propriedade de maneira informal desde o começo das aulas da transformada Z, mas agora eu vou fazer uma abordagem mais formal. Então, vamos supor que a sequência x1 de n tenha como par transformada z a transformada x1 maiúsculo de z, e que a sequência x2 de n tenha como par transformada z a função x maiúsculo 2 de z. O que é a linearidade de um ponto de vista formal? Então, vamos supor que existem parâmetros alfa e beta, em geral podem ser complexos, números complexos, de tal forma que nós façamos a superposição das sequências, a combinação linear de x1 com x2. Então, a transformada é dita linear porque no domínio da variável z, a transformada da soma é a soma das transformadas. Isto quer dizer que a transformada z da combinação linear alfa x1 mais beta x2 é dada pela função alfa x1 maiúsculo de z mais beta x2 x maiúsculo 2 de z, que é essa expressão que está indicada aqui. E, bom, a região de convergência, e aí eu vou colocar aqui, a região de convergência, ela contém a interseção das regiões de convergência das sequências, das transformadas x1 e x2. Agora, isso aí numa primeira aproximação e colocando numa notação simples. Agora, vamos tomar cuidado porque a região de convergência ela pode ser maior que essa
interseção aqui. A princípio, essa interseção. Por que a região de convergência pode ser maior do que a interseção? Porque a combinação linear das sequências, ela pode ser tal que haja cancelamento de polos e zeros. E é por esse motivo que a região de convergência ela pode ser, em teoria, maior. Tá? Nós poderíamos dar alguns exemplos, mas aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada no nosso livro-texto, que é o livro do professor Oppenheimer. A segunda propriedade, a propriedade de deslocamento ou de atraso no tempo. Então, vamos lá. Deslocamento no tempo ou deslocamento temporal. Isto quer dizer o seguinte: assumindo que a transformada de x de n é x de z, como está aqui no início, se nós atrasarmos a sequência x de n de um número inteiro de n0 amostras, um número inteiro, a sua transformada z fica x de z multiplicada por z elevado a menos o n0. Muito bem. Qual seria a região de convergência? Via de regra, é a própria região de convergência da sequência x, exceto por uma adição ou exclusão de z igual a zero ou z igual a infinito. Então eu vou colocar aqui para vocês lembrarem. Exceto por uma adição ou exclusão de z igual a zero ou z igual a infinito. Ok? Vamos dar um exemplo dessa propriedade, um exemplo de aplicação bem simples, que seria o seguinte. Suponha a sequência 1/4 elevado a n multiplicada por u de n. Nós sabemos que a transformada z dessa sequência é dada pela seguinte função racional: 1 dividido por 1 menos 1/4 de z a menos 1. Agora, vamos atrasar o degrau, o de n, de uma amostra. E também atrasar ali a sequência na notação, tá? Então, prosseguindo aqui, para você não se perder. Então, eu estou querendo achar a transformada z de 1/4 elevado a n menos 1 multiplicado pelo degrau atrasado, degrau unitário atrasado de uma unidade. Pelo que acabamos de ver, se atrasou de uma unidade, a transformada z original ela é multiplicada por z elevado a menos 1. E temos aqui a transformada z original. Simples, certo? A terceira propriedade, então, a terceira propriedade é a propriedade da multiplicação por uma sequência exponencial.
Vamos lá. Então, dado x de n multiplicado por z0 elevado a n, uma sequência exponencial, o que essa propriedade nos diz é que a transformada de z tem seu argumento z dividido por z0. E a região de convergência ela fica módulo de z0 multiplicado pela região de convergência original. A quarta propriedade que eu gostaria de abordar nesta aula é a propriedade da derivação da transformada z. Então, derivação de x de z. O que essa transformada, o que essa propriedade ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, que se nós derivarmos a transformada z em relação à variável z, sendo que essa derivada, se ela estiver multiplicada por menos z, a propriedade nos diz que a sequência que origina esta transformada aqui, que é a derivada da transformada multiplicada por menos z, é a sequência n x de n. Então, essa é a propriedade da derivação de x de z. Qual seria a região de convergência? Via de regra, a região de x, exceto pela adição ou pela exclusão de z igual a zero ou z igual a infinito. Então, exceto, para você não esquecer, pela adição ou exclusão de z igual a zero ou z igual a infinito. A quinta propriedade que nós veremos na aula de hoje é a conjugação de sequência complexa. Essa propriedade diz o seguinte: se nós conjugarmos a sequência x de n, e lembre que a conjugação é indicada pelo asterisco, a transformada z ela é conjugada, assim como a variável z. A região de convergência é igual à região de convergência de x. Sexta propriedade, que é a propriedade de reversão no tempo. Essa propriedade diz o seguinte: se nós espelharmos a sequência x de n, ou seja, se trabalharmos com x de menos n, a transformada z é dada por x de 1 sobre z. E
eu vou escrever aqui como é que é a região de convergência e vou explicar em seguida. O que esta notação aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a região de convergência original ela é invertida. Isto é, se a região de convergência original R de x é o conjunto de valores de z, tais que, aí você tem que, a gente volta aqui na lousa anterior. Então, se a região de convergência, a região Rx, tais que é dada pelo conjunto de valores de z, tais que o módulo de z está entre R índice L e R índice R. Voltando aqui. Então, a região de convergência, esta nova região de convergência, ela é dada pela seguinte região. Ok? Então, esta é a região de convergência da sequência espelhada no tempo. Continuando. Vamos ver um exemplo sobre a propriedade da reversão no tempo, em que nós temos a sequência x de n, eu vou escrever aqui para vocês, que é a exponencial truncada. Então, temos a sequência x de n, que é igual a a elevado a n vezes u de n. A versão espelhada dessa sequência é a x de menos n, que é dada por a elevado a menos n vezes u de menos n. A gente pode chamar essa nova sequência de uma y de n, não tem problema algum. Ok? Muito bem. Nós já sabemos que a transformada z de x de n ela é dada pela função racional 1 sobre 1 menos a, que multiplica z elevado a menos 1, e a região de convergência é módulo de z maior que o módulo de a. Isso nós vimos nas aulas anteriores. Desta forma, como a sequência y de n é uma versão espelhada da x de n, nós podemos escrever o seguinte, que o y de z, a transformada z da sequência espelhada, é dada por 1 sobre 1 menos a, e aqui que a gente tem que tomar um cuidado, né? Em vez de colocar z elevado a menos 1, multiplica por z, e também não pode esquecer de mudar a região de convergência, que fica agora, para essa sequência espelhada, fica módulo de z menor do que o módulo de 1 sobre a. Isso foi o que nós vimos na propriedade, e é exatamente isso que eu mostrei aqui com exemplo. Bom, agora passamos para a sétima propriedade, que é a convolução. Então vamos lá. Sétima propriedade, que é a da convolução.
A propriedade diz o seguinte, que a convolução de uma sequência x1 de n, que eu suponho que tenha transformado a z x1 de z, com a sequência x2 de n, que eu suponho que tenha a transformada z x2 de z, tem como par transformada z, o produto no domínio da frequência complexa. Então, para que você memorize, convolução no tempo resulta no domínio da variável z na multiplicação. E a região de convergência, ela contém a interseção da região de convergência de x1 de z com a região de convergência de x2 de z. Para terminar essa aula, veremos o teorema do valor inicial, que é a oitava propriedade. Esse teorema diz o seguinte: se x de n é zero, é nula, para n menor que zero, ou seja, se x de n é uma sequência causal, então temos o seguinte: o valor da sequência para tempo igual a zero, o x de zero, ele corresponde a um limite da transformada x de z para a variável z tendendo ao infinito. Então, com isso, pessoal, eu termino a nossa aula de propriedades da transformada z. Até a próxima aula, espero que vocês tenham um bom aproveitamento e se tiverem dúvida, perguntem, tirem as dúvidas na aula presencial.